Alunos, sejam bem-vindos à videoaula sobre gêneros fotojornalísticos. A gente vai começar falando sobre a classificação. Não existe uma maneira única de classificar os gêneros fotojornalísticos. A maioria dos manuais e dos livros classifica esses gêneros em notícias, que vai englobar dois subgêneros, que são spot news e notícias em geral, em features, retratos, ilustrações fotográficas, paisagem e histórias em fotografias ou picture stories, que englobaria os subgêneros das fotoreportagens e dos fotos-ensaios, mas também poderia misturar outras fotografias de outras categorias. Já os grandes concursos fotográficos, como o WordPress Photo, por exemplo, eles estabelecem outra tradição ou outra forma de classificar. Em primeiro lugar, eles classificam se a obra se constitui de uma fotografia, né, uma fotografia única, ou de várias fotografias, seria uma série de fotografias sobre determinado assunto. Depois é que eles classificam em relação ao tema, que seria notícias, artes, pessoas, moda, ciência e tecnologia, esporte, natureza e ambiente. Nessa aula, a gente vai seguir uma classificação mais baseada nos manuais, mas a gente também vai colocar alguns gêneros, por exemplo, a fotografia de esportes, que é um gênero temático definido pelos concursos. E os gêneros fotojornalísticos, gente, eles não são estanques, não é muito certinha essa divisão. A classificação de um gênero fotojornalístico passa muitas vezes pela intenção do fotojornalista na hora de fotografar e também pelo contexto de inserção dessa fotografia no jornalismo, né? No jornal, na revista, no site. Então, o conteúdo e a forma do texto que acompanham essa foto são muito importantes, são essenciais para a gente ter certeza de qual gênero fotojornalístico se enquadra aquela fotografia. A gente não pode esquecer que fotojornalismo é o texto e a fotografia juntos. Por exemplo, uma fotografia de notícias, se ela for considerada individualmente, pode ser ou pode parecer um retrato ou uma feature. Depois eu vou explicar mais para frente o que é feature. Mas, se a gente contextualizar essa foto, ela sempre vai ser uma fotografia de notícias em geral. E é importante dizer que, embora haja gêneros mais marcados, como as spot news, que eu também já vou explicar o que são essas spot news, também existem fotografias, gente, que são muito difíceis de classificar num gênero único ou num gênero específico. Então vamos começar. Fotos de notícias. Tem o subgênero Spot News e o General News, ou notícias em geral. Grande parte das fotografias que são publicadas em jornais ou revistas e em sites, né, também, são fotografias de notícias. Que fotografias de notícias? São fotografias que podem ser consideradas Spot News e fotografias de notícias em geral. Vamos começar pela Spot News. As Spot News são fotografias únicas de acontecimentos factuais que não vão se repetir. É o que a gente chama de hard news, de notícia quente, né? De notícia de última hora. Frequentemente, esses acontecimentos são imprevistos, então, nessas situações, os fotojornalistas têm muito pouco tempo para planejar as imagens que eles vão obter, né? As imagens que eles vão fotografar. Então, é aconselhado, gente, a gente sempre observar a situação, mas no calor do acontecimento é a capacidade de reação do fotojornalista que vai determinar a qualidade dessa foto, né? E a capacidade de reação de um fotojornalista se adquire, gente, com a experiência profissional dele. É essa experiência que permite que ele fotografe rápido, né? Que ele faça fotografias que são comunicativamente claras, compostas de uma forma interessante, né, que a composição seja agradável e que a gente consiga entender ou reconhecer a cena ao olhar para aquela foto. Aqui do lado, a gente tem uma fotografia que ficou em primeiro lugar no WordPress Photo de 2018, na categoria Spot News, mostra uma pessoa, né, que está pegando fogo num confronto na Venezuela. É uma foto do Ronaldo Chemid. Essa foto é um instante, gente.
logo depois pode ter alguém vindo e apagado esse fogo e essa imagem poderia ter se perdido. Então, o fotojornalista foi muito rápido. Talvez ele conseguiu uma sequência de imagens, talvez, mas para o concurso ele mandou uma foto, e ele venceu na categoria Spot News. E gente, essa experiência profissional que permite que o fotojornalista olhe para a cena e saiba hierarquizar, saiba compor os elementos que vão estar dentro da fotografia. E isso, gente, oferece pistas para o leitor entender a imagem, né? Para ele extrair o sentido dessa imagem. Claro que o texto vai acompanhar essa foto. Frequentemente, as spot news são obtidas sem querer. Um fotojornalista, no trabalho e fora dele, tem que se preocupar com aquilo que está na pauta dele, que pedem para ele fotografar, mas também com tudo que acontece à volta dele e que pode ser relevante jornalisticamente. Por exemplo, eu estou na rua e um prédio começa a pegar fogo. Ah, não é a minha pauta, eu não vou fotografar? Não, sim, eu vou fotografar. Fotojornalistas são fotojornalistas 24 horas por dia. E, por vezes, gente, as spot news, elas são realizadas enquanto acontecem coisas traumáticas, né? Enquanto as emoções estão à flor da pele. Por isso, são cenas que normalmente chocam a gente. Essa foto da esquerda ficou em terceiro lugar na categoria Spot News do WordPress também de 2018, mostra um soldado das Forças Especiais do Iraque alguns momentos depois de matar um homem que era suspeito de ser um homem-bomba. Então, essa fotografia é um Spot News e é uma situação muito chocante, né? Como normalmente as Spot News são conseguidas em eventos traumáticos, os fotojornalistas eles têm que ter responsabilidade e tato para tratar com vítimas de acidentes, por exemplo, ou então com autoridades ou com manifestantes, enfim, os fotojornalistas têm que saber lidar com pessoas. Em certas ocasiões, gente, as imagens podem ser mais chocantes quando elas têm expressões das pessoas do que quando elas têm sangue, quando a pessoa está morta, ferida, enfim. Uma foto, por exemplo, de socorristas exaustos, se apressando para resolver uma situação de emergência pode ser mais interessante, pode causar mais impacto do que foto de mortos e feridos. Por exemplo, essa foto da esquerda tem um bebê sendo levantado, né? Aí no alto, ninguém está morrendo, é uma situação complicada, mas a foto é interessante porque as pessoas estão tentando salvar umas às outras, né? Essa foto venceu o Prêmio Nacional de Fotojornalismo 2016, mostra 2 socorristas com água pela cintura, elevando nas mãos um bebê. Esse bebê estava num grupo de refugiados que tinha acabado de chegar às praias da ilha grega de Lesbos. Agora, as fotografias gerais, né? As fotografias de notícias em geral. Normalmente, elas dão aos fotorepórteres a hipótese ou elas dão a possibilidade que eles planejem minimamente a atuação. Por exemplo, se o fotojornalista tem marcado na pauta dele que ele vai cobrir uma conferência de imprensa, uma coletiva de imprensa num lugar fechado, ele já sabe que ele vai usar um ISO mais alto, né? Agora, se ele vai para uma coletiva de imprensa numa praia ou num lugar aberto, como essa foto da esquerda, ele já sabe que o ISO dele vai ser um pouco mais baixo. Ele também já pode imaginar que tipos de imagens que ele vai querer fazer nessa coletiva para gerar um determinado sentido, né? E ele já pode saber também quais as objetivas, as lentes que ele vai usar. As notícias em geral relacionam-se normalmente com entrevistas coletivas, reuniões políticas, nacionais, internacionais, atividades diplomáticas, congressos, cerimônias, manifestações pacíficas, bolsas de valores, comícios, campanhas, ciência e tecnologia, artes, espetáculos, desfiles de moda, festa de sociedade, esporte, quando a gente não considera um esporte em separado, né? Então, tudo isso, gente, são temas que fazem parte das pautas de notícias em geral.
E aí à esquerda a gente tem vários fotojornalistas na primeira fila, né, para posicionar bem as câmeras, e embaixo tem uma coletiva de imprensa da Dilma Rousseff, que também dá para mostrar o posicionamento da imprensa. Esse tipo de notícia, que é uma coletiva de imprensa, é um tipo de situação em que a gente já consegue prever quais fotos que a gente vai fazer. As photo opportunities, que são as op-fotos, são fotos de instantes cerimoniosos típicos de ocasiões de Estado, nas quais os políticos posam em grupo ou eles se deixam fotografar cumprimentando um ao outro, né? Essa foto dos políticos pegando na mão um do outro é o exemplo mais acabado e mais rotineiro de notícias em geral, né? Essas fotos OPs, elas representam um artifício que os políticos encontraram para escapar dos instantes que os fotojornalistas pegam eles em posições que eles não querem, né? Para não desfavorecer a imagem deles. Então, eles criaram esse artifício de ter uma hora que eles vão apertar a mão e que todos os fotojornalistas vão fazer a foto. Só que isso, gente, virou uma regra e um sistema de produção industrial da informação. Então, muita gente ou muitos fotojornalistas tentam fugir desse modelo, apesar de que é uma foto, vamos dizer assim, obrigatória. Nessas circunstâncias nas quais os fotojornalistas sabem o que vão fotografar, as maiores preocupações deles são chegar mais cedo no lugar para conseguir um bom posicionamento, né, entre aquele tanto de repórter fotográfico e também de repórter de TV, de cinegrafista que vai estar no local. E também encontrar um ponto de vista fotográfico diferente dos colegas de profissão, porque senão todos os fotojornalistas vão fazer a mesma foto, principalmente em coletivas, né? Aí a ideia é tentar conseguir surpreender com a captura de um gesto, de uma expressão facial que pode transmitir uma emoção, né? Que pode transmitir, por exemplo, que a pessoa está entediada em estar ali, ou que ela está feliz, né? Um gesto de desagrado, ou alguém apontando um dedo, enfim. A ideia é procurar situações inusitadas. E tanto quanto possível, gente, o fotorepórter ele também deve procurar explorar os traços visíveis da personalidade do sujeito. Apesar de acontecimentos como coletivas serem acontecimentos de rotina, a gente também tem que procurar o significado das coisas ou das pessoas, né? Às vezes pode ser uma coletiva o mais corriqueira possível, mas o fotojornalista tem que estar muito atento para saber como agir em cada situação. Por exemplo, teve uma coletiva de imprensa que o antigo secretário do Tesouro do estado da Pensilvânia, ele convocou, mas ninguém imaginava que ele ia suicidar em frente às câmeras. Por que ele fez isso, gente? Porque ele culpava os jornalistas por ter sido denunciado num escândalo de corrupção e desvio de fundos. Então, às vezes você vai para uma pauta achando que é uma coletiva normal e chega lá e é surpreendido por algum fato que acontece. Então, o fotojornalista também tem que estar bem atento a isso. E geralmente o fotojornalista seleciona apenas uma fotografia de notícias sobre cada acontecimento. Ou seja, geralmente, fazer notícias ou fotografias de notícias corresponde a selecionar apenas uma imagem. E essa fotografia única, ela deve representar essencialmente o acontecimento como um todo, né? Então, essa fotografia tem que ser muito informativa. Por exemplo, essa fotografia aqui do lado é uma fotografia de presos dormindo numa escada da prisão mais superlotada das Filipinas. Então, talvez esse fotojornalista fez N fotos, às vezes das celas superlotadas, mas ele achou, ou ele e o editor da revista, de onde foi publicado, enfim, acharam que essa cena deles dormindo na escada é a cena que mais representa essa superlotação. Agora, tem situações que a gente não sabe se seriam um conjunto de várias spot news sobre um determinado assunto, que funcionaria, por exemplo, como uma história em fotografias, ou se seriam simplesmente fotografias de notícias em geral.
Por exemplo, um conjunto de spot news sobre uma revolução, dependendo da forma como forem integradas em conjunto, elas podem funcionar como uma história em fotografias. Mas às vezes é difícil classificar como spot news certas fotografias que estão ali na fronteira entre o gênero spot news e o gênero, na verdade, o subgênero, né, spot news e o subgênero general news. Se a gente fotografa um instante em que o policial atira sobre um manifestante, claro que isso é um spot news, sem dúvida, porque é uma fotografia de momento único. Agora, se o fotógrafo fotografa um instante em que uma mulher do combatente desmaia de dor depois de ouvir que o marido foi morto em combate, também é uma spot news, é um momento único que ela desmaiou de dor. Mas se o manifestante islâmico mostra ou dispara a arma dele durante uma manifestação, será que essa fotografia é representativa de um momento único? Será que ela merece uma classificação de spot news ou ela se trata apenas de uma general news que foi obtida num momento particularmente feliz? Será que esse acontecimento é suficientemente inesperado? Pensa, gente, é um islâmico numa manifestação com uma arma. Será que isso é totalmente inesperado ou isso é bastante previsível? Sem dúvida, é difícil de responder. Do lado, a gente tem duas fotografias que ganharam o terceiro lugar do WordPress Photo na categoria Spot News. Histórias, porque é uma série de fotografias. No alto, a gente mostra os refugiados que estão dentro de um porão de um barco com mais de 500 pessoas na costa da Líbia. E embaixo, pescadores líbios jogam um colete salva-vidas em um barco de refugiados. Aqui, gente, são spot news. Esses momentos são únicos, né? Principalmente a fotografia de baixo é na hora que jogaram o colete.